Olá, bem-vindo à aula número 3. Nessa aula nós vamos falar sobre o que são juros. Juro é o valor que se paga pelo empréstimo de dinheiro durante um período de tempo. Bom, fazendo uma ligação com a nossa aula anterior, onde a gente explicou que são investimentos, quando você investe um dinheiro, você investe esperando receber algum dinheiro a mais no futuro. Esse dinheiro a mais que você vai receber no futuro são os juros. Então, se eu investir R$ 1.000 com a expectativa de receber 1.100 no futuro, esses R$ 100 a mais que eu vou receber no futuro são os juros daquele meu investimento. Os juros normalmente eles podem se aplicar, a gente pode falar dos juros da forma monetária, quer dizer, R$ 100 de juros, né? Nesse meu exemplo, investi 1.000, retirei 1.100, então eu ganhei R$ 1.000 de juros. Ou a gente pode falar de uma forma percentual. Então, se eu investir R$ 100, se eu investir R$ 1.000 e ganhei R$ 100 de juros no futuro, quer dizer, resgatei 1.100, eu ganhei 10% de juros nesse meu investimento. Então, os juros normalmente no mercado se fala em forma percentual. Quanto vai dar esse investimento? Esse investimento vai dar 5% de juros ao ano, por exemplo, ou 0,5% ao mês. Então, outro ponto importante quando a gente fala de juros, é a gente entender a periodicidade desses juros. Então, eu posso calcular os juros ao ano, posso calcular os juros ao mês. Tá? E qual que é a diferença? Juros ao mês significa que todo mês aquele meu investimento vai me pagar aquela taxa de juros referente ao período. Exemplo novamente, se eu apliquei R$ 1.000 hoje, 10% ao mês, significa que depois de um mês eu vou ganhar 10% em cima daqueles R$ 1.000 que eu apliquei. Se eu apliquei numa taxa de 10% ao ano, significa que depois de um ano eu vou ganhar 10% em cima daquele dinheiro que eu apliquei. Então é muito importante estar atento com relação à periodicidade. Né? Então a gente fala muito, a taxa Selic, e a gente vai explicar mais para frente o que é a taxa Selic, ela está 2% ao ano. Então significa o seguinte, que a cada ano ela vai te pagar 2% sobre aquele valor que você investiu. Eu tenho uma outra aplicação aqui que me paga 0,5% ao mês. Significa que todo mês, né, aquele investimento seu vai te pagar 0,5% sobre o valor que você deixou investido lá. Bom, os juros podem ser calculados de forma simples ou composta. E aí eu vou explicar só só para você conhecer o que são os juros simples e a diferença do juro simples para o juro composto. Mas no mercado, quando a gente fala de investimento, a gente está falando sempre de juros compostos. A gente não usa juros simples quando a gente fala de investimento. Sempre juro composto. Bom, e o que é a diferença básica de juro simples para o juro composto? O juro simples eu calculo sempre sobre a base do valor que eu emprestei. A base de cálculo de juros é o valor que eu emprestei naquela data que eu emprestei. Deixa eu explicar um pouco melhor. Se eu peguei R$ 10.000 emprestado hoje e vou pagar daqui a 12 meses só, ou seja, vou demorar 12 meses para pegar os R$ 10.000 que eu peguei emprestado, e eu vou pagar uma taxa de 1% ao mês, significa que eu vou pagar 1% todos os meses sobre aqueles R$ 10.000 que eu peguei emprestado. Então, para exemplificar melhor, no primeiro mês eu peguei R$ 10.000 emprestado. Bom, ao final do primeiro mês, como uma taxa de 1% ao mês, eu preciso pagar juros sobre o valor que eu peguei. Então eu vou calcular 1% sobre os R$ 10.000 que eu peguei emprestado. Então, vou pagar R$ 100 sobre os R$ 10.000 no final daquele primeiro mês. No segundo mês, eu vou calcular de novo. Né? Eu ainda não paguei meu empréstimo, então eu tenho que pagar mais 1% sobre o valor que está emprestado. No final do segundo mês, eu vou lá, vou usar a base do meu empréstimo, que foi R$ 10.000, e vou calcular 1% sobre os R$ 10.000 que eu estou ainda devendo nesse segundo mês. Então, eu vou pagar mais R$ 100. No terceiro mês, eu vou fazer a mesma coisa. Quanto que eu peguei emprestado? R$ 10.000. Vou calcular 1% sobre esses R$ 10.000. E aí, vou calculando 1% sobre os R$ 10.000 durante os 12 meses. E aí, no final do empréstimo, eu vou ter pago 12 vezes R$ 100 de juros. Né? Vou ter pago R$ 1.200 de juros. No juros compostos é diferente. A base de cálculo para eu calcular os juros que eu estou devendo no meu financiamento, ela muda todos os meses, ela aumenta. Por quê? Porque eu agrego ao valor que eu estou devendo o valor dos juros do mês anterior. Então, vou dar um exemplo. Eu comecei no primeiro mês, peguei R$ 10.000 emprestado. Bom, no final do mês, eu tenho que pagar R$ 100 de juros. Só que como eu não pago esses juros para a pessoa,
né? Esses juros ele soma ao saldo devedor. Então, agora eu não devo mais 10 mil reais para essa pessoa. Eu devo 10 mil reais que eu peguei emprestado, mais os 100 reais dos juros que gerou no primeiro mês. Então, agora eu devo 10 e 100. E aí, quando ela for calcular os juros no segundo mês, ela vai calcular sobre 10 e 100. Bom, o juro sobre 10 e 100 no segundo mês vai gerar um juro que eu tenho que pagar para ele, e ele vai pegar esse juro de novo e vai somar no saldo devedor. E no terceiro mês, ele vai cobrar os juros em cima do valor, não sobre o valor principal, os 10 mil que eu tinha pego, mas os 10 mil, mais os juros do primeiro mês, mais os juros do segundo mês. Então vejam, a base de cálculo, a base sobre a qual eu calculo meus juros, ela vai aumentando todos os meses. E, obviamente, o juro que eu pago aumenta proporcionalmente. Então, essa é a diferença básica entre os juros simples e os juros compostos. Eu fiz uma tabelinha aqui que eu acho que vai ajudar um pouco a explicar melhor esse conceito. Bom, do lado esquerdo, a gente tem os juros simples. Do lado direito, a gente tem os juros compostos. Vejam aqui que na coluna dos juros simples, mês após mês, a base de cálculo sobre a qual eu vou calcular o valor dos juros devidos é a mesma. Então vejam, eu calculo 1% aqui sobre 10 mil no primeiro mês, calculo 1% sobre 10 mil no segundo, 1% sobre 10 mil no quinto mês, 1% sobre 10 mil no décimo mês. Então todos os meses eu vou calcular 1% sobre a base principal do empréstimo. Então eu vou calcular sempre sobre 10 mil reais. No caso dos juros compostos, como a gente já tinha explicado, e aqui a gente pode ver graficamente isso, eu calculei 1% sobre 10 mil no primeiro mês. No segundo mês, eu já calculei 1% sobre 10.100 reais, que era o principal acrescido dos juros do primeiro mês. E no terceiro mês, eu já calculei os juros sobre os 10 mil, mais os 101 reais, mais os 100 reais de juros do primeiro mês, mais os 101 reais que gerou de juros do segundo mês. E agora eu vou calcular juros sobre 10.201. E aí juros sobre 10.201 já não é mais 100 reais, que é o juros sobre 10. Juros de 10.201 já dá 102 reais. E aí eu vou agregando todos os meses os juros do mês anterior ao saldo devedor. Então vejam que lá no último mês eu já estou calculando juros não sobre 10 mil reais, mas sobre 11.156 reais. Então, lá no 12º mês, em vez de eu pagar 100 reais de juros, eu já estou pagando 111 reais e 57 centavos naquele mês. E aí a gente consegue ver a diferença disso no final do empréstimo. No final do empréstimo, se eu tivesse calculado pelos juros simples, eu teria pago os 10 mil reais que eu peguei, teriam virado 11.200 reais. E aqui nos juros compostos eles teriam virado 11.268 reais e 25. Então vejam que ele cresce muito mais rápido. Eu fiz um outro exemplo, porque os juros compostos ele tem um efeito muito grande ao longo do tempo. Quanto maior o tempo, ou seja, quanto mais tempo os juros vai se agregando ao saldo devedor e você vai cobrando juros sobre aqueles juros do mês anterior, esse dinheiro cresce muito mais rápido ao longo do tempo. E aí eu fiz um exemplo aqui, onde a gente vê um exemplo de um empréstimo anual. Então aqui, diferente do outro, no outro a gente estava falando que eram 12 meses. Aqui suponho que sejam 12 anos. Então aqui eu tenho o primeiro ano e aqui eu tenho o 12º ano. E suponho que eu tenha pego os mesmos 10 mil reais, só que agora eu estou usando uma taxa de 12% ao ano. Lembra que eu falei da periodicidade da taxa? Lá eu estava dando um exemplo mensal, eu tenho que usar uma periodicidade mensal. Eu estava usando 1% ao mês. Agora, nesse novo exemplo, eu estou usando um período de anos. Eu vou usar uma taxa anual. E aí, para esse nosso exemplo, eu vou supor uma taxa de 12% ao ano. Então vejam, a base de cálculo nos juros simples no primeiro ano é de 10 mil reais. No quinto ano, continua de 10 mil reais e ela vai sendo 10 mil reais até o final. Então eu vou todos os anos calculando 12% sobre essa base. Então eu pago R$ 1.200 todo ano de juros para esse empréstimo aqui, se fosse juros simples. Vejam o que acontece nos juros compostos. Eu calculo o meu primeiro juros no primeiro ano sobre os 10 mil reais que eu peguei emprestado. Mas no segundo ano, eu já calculo sobre os 10 mil reais acrescidos dos R$ 1.200 de juros que gerou no primeiro ano. Então eu já calculo sobre 11.200. No ano seguinte, eu já calculo sobre os 11.200 mais os 1.344 que gerou de juros no segundo ano. Então eu vou sempre agregando os juros aqui no saldo devedor. Eu sempre vou fazendo isso. E aí, quer dizer,
O resultado disso é que eu sempre vou cobrando mais juros. A cada ano eu cobro mais juros. Vejam o que acontece lá no 10º ano. Enquanto no 10º ano eu pagaria 1.200 de juros, nos juros simples, eu já estaria pagando 3.327 de juros nos juros compostos. Por quê? Porque a base aqui, em vez de ser 10 mil, foi uma base que foi acumulando todos os juros do período e ela já virou 27 mil. Então vejam como o dinheiro cresce quando a gente remunera ele a uma taxa de juros compostos. E lembrem, os juros compostos é o juro que o mercado pratica hoje. Eu só estou explicando juros simples aqui para você entender a diferença. E caso você ouça falar de juros simples para juros compostos, você saiba do que se trata. Mas a gente só vai falar de juros compostos quando a gente vai falando de investimentos. Né? E aí vejam o tamanho da diferença e vejam o potencial, vejam o que os juros compostos podem fazer pelo seu dinheiro. Agora, tem que ter atenção, porque os juros compostos ele pode ser um mocinho quando ele está a seu favor, quando é um investimento seu. Agora, ele pode ser um grande vilão quando você está devendo para alguém, quando você toma dinheiro emprestado, por exemplo, num cheque especial. Ele vai cobrando sempre os juros em cima dos juros, e aí o teu dinheiro, em vez de... a tua dívida cresce nessa proporção aqui. Óbvio que o nosso objetivo aqui não é falar de dívida, o nosso objetivo é falar de investimentos, então eu preciso te apresentar o poder que os juros compostos têm de potencializar o seu investimento, de multiplicar o teu capital. No juros simples, você soma o teu capital. Nos juros compostos, você multiplica o teu capital. Então, todo investidor ele busca um retorno do seu capital, um retorno do seu investimento, com base nessa taxa de juros compostos, que é um aliado poderosíssimo de qualquer investidor. Então, por isso eu fiz questão que você conhecesse, entendesse como é que se faz esses cálculos, entendesse o poder dos juros compostos para o seu investimento. Daqui para frente, a gente só vai falar de juros compostos, não vamos mais falar de juros simples. Sempre que eu falar de taxa de juros, agora eu estou falando de juros compostos. Vamos combinar assim. Bom, o que eu tinha para explicar de juros até então era o que a gente viu aqui nessa aula. Eu te espero na próxima aula, na aula número 4, onde a gente vai falar sobre o que é inflação. Então te espero lá, até daqui a pouco.